Olá, tudo bem? Augusto Pires, educador capilar. Vamos para mais uma aula de barba. Observando que a barba do nosso cliente é uma barba um pouco mais cheia, nesta aula você vai aprender como fazer a raspagem dos pelos e fazer um preenchimento com pomada pigmentada. Vai dar uma valorização, dar uma impressão de que a barba está mais preenchida. Vamos precisar de uma máquina de corte para fazer assim a pré-raspagem dos pelos. Observe com a máquina, nós fazemos a pré-raspagem dos pelos, já desde a região do pescoço até a outra. Professor, eu posso me utilizar de uma máquina de acabamento? Sim, você pode se utilizar de uma máquina de acabamento. Eu estou fazendo aqui a diminuição da altura dos pelos nesta área. É indispensável o uso de uma máscara, assim como você percebe que eu estou com essa máscara de acrílico. Eu coloquei um lenço sobre a vista do meu cliente para dar maior conforto. Com o uso do secador e espanador, eu retiro esse excesso de pelo que foi raspado. Vamos passar o gel shave na região onde iremos trabalhar com a navalha, com a lâmina, para fazer a asepsia correta no bigode, em todas as áreas que forem ser raspada com a lâmina. Nós vamos utilizar o gel shave. A lâmina de barbear sempre tem a necessidade de ser trocada, jamais reutilizar a lâmina de barbear, em nenhuma hipótese. Vamos primeiro fazer a raspagem na parte do bigode, bem devagar. Respeito o moço, bigode grosso. Na parte do pescoço, sempre esticando, trabalhando com cuidado. Como o cabelo dele é bem misto, ele cresce em várias direções, sempre nós orientamos a fazer a raspagem na direção do crescimento do pelo. Caso não haja assim uma diferenciação e ele seja um pelo misto que constantemente muda a direção e a origem, você vem de baixo para cima, vem devagar, para não agredir a pele do cliente. Sempre esticando bem a pele. Olha só. Com o auxílio da máquina, nós retiramos somente o excesso dos pelos, com o auxílio da máquina de corte. Com o auxílio da máquina de acabamento, nós vamos posteriormente fazer o desenho desta barba. Então a máquina de acabamento posteriormente nos permite. Então nós raspamos da parte inferior para a parte superior e agora nós vamos fazer essa raspagem desde a parte da marcação do desenho até a região onde não há mais crescimento dos pelos. Esta região é uma parte muito sensível, então temos que sempre esticar, que é a região do gogó. Como nós estamos trabalhando em uma região vital, onde nós temos veias que são vitais à vida do cliente e estamos com objeto cortante, temos que trabalhar com muita responsabilidade e cuidado.
máquina de acabamento detailer para fazermos a higienização nos lábios. Com cuidado e avanço lento, nós vamos limpar essa região. Esta é uma barba modelada, onde o objetivo é dar um formato diferenciado. Com muito cuidado, vamos trabalhar na região dos lábios. Então a máquina de acabamento ela vem bem devagar, sem muita pressão. Vamos agora trabalhar na região lateral dos lábios. Com a ponta nós vamos higienizar essa lateral. Da mesma maneira na outra lateral. E com o auxílio da máquina de corte, nós vamos fazer agora o pré-alinhamento desta região. Observe como você vira um pouco a cabeça do cliente e você vem com a máquina, só fazendo esse pré-alinhamento, deixando um ângulo do corte legal, bem. Viramos para o outro lado e vamos também fazer esse pré-alinhamento desta região. Com a máquina, com o pente número 2, nós vamos fazer a redução dos pelos na região do cavanhaque. É retirar esses pelos que estão mais arrepiados. Que número que é a máquina? Numeração 2. E com a máquina, com a numeração do pente 1,5, pente 1,5, nós vamos na região do bigode. Se preciso for, coloco o pente 1 e sempre da parte superior para a parte inferior. Em alguns momentos será necessário a utilização da tesoura para a retirada dos pelos no canto da boca. E para maior conforto do seu cliente, com um espanador e secador, retiramos o excesso dos pelos que já foram cortados. Procure um espanador que tenha maciez, porque nós estamos falando de pele, de rosto. Não busque um espanador que tenha o pelo muito grosso, porque buscando a facilidade de retirar esses pelos, alguns optam por um espanador com os pelos ou cédulas mais grossas. Isso causa incômodo ao cliente. Empurra com a língua desse lado. Você vai interagir com o cliente pedindo para que ele com a língua empurre uma lateral, agora empurra a outra lateral. Observe como nós fizemos a higienização das duas laterais. Agora, com a máquina de acabamento, nós vamos fazer uma pré-definição nesta região, bem devagar. E no outro lado também. Vou fazer um pré-desenho aqui.
retirando o excesso. Da mesma forma aqui. E com o uso da navalha, nós vamos antes passar o shave e retirar esse excesso de pelos. Com o uso do dedo, nós vamos puxar um pouco para baixo e com a navalha limpar esta região dos dois lados. Dando agora uma pré-definição nesta região. O próprio lenço que cobria o rosto, ele vai ser indispensável para nós fazermos a higienização nesta região, retirando o excesso de gel shave que ficou e, se caso houver necessidade, refazemos a raspagem nas regiões que você observar que ainda ficou resíduos de pelo. Pomada pigmentada e pincel, nós vamos depositar uma pequena quantidade dessa pomada e vamos fazer uma distribuição na região onde há necessidade de maior preenchimento e na região onde não há. Com o auxílio de uma escovinha, nós vamos distribuir e retirar o excesso, dando agora a impressão de que são pelos e não pomada. Com o auxílio da navalha, nós vamos agora fazer o margeamento desta região. E você pode facilmente observar a região que já foi feito o trabalho de preenchimento e a região que ainda não foi feito o trabalho do preenchimento da barba. Então, nós utilizamos de uma pomada. Vamos trabalhar agora na região do cavanhaque. Isso também serve para disfarçar os pelos grisalhos e preencher as regiões aonde não há tanto volume de pelo. Com o uso da escovinha, nós fazemos a distribuição e o alinhamento dos pelos ocorre de forma natural. Com o uso da navalha, nós fazemos o margeamento, tanto de um lado como de outro, e vamos para a conclusão das laterais. Primeiro fazemos a parte superior e depois fazemos uma pequena distribuição, depositando um pouquinho mais nas áreas que precisam ser bem preenchidas, e com o uso de uma escovinha nós fazemos a distribuição
e retirada do excesso. Onde houver muito, com o uso de uma lâmina, nós vamos agora fazer o alinhamento e comparativo das duas laterais. Vamos agora fazer a parte inferior. A parte inferior, nós vamos passar o pincel, traçando uma linha, tanto de um lado como do outro lado. E com a escova nós vamos passar para a parte superior. E com a navalha nós iremos fazer o margeamento desta região. Com o uso da navalha, vamos fazer o limitador e olha como essa barba fica agora bem definida. Com o uso de um spray, vamos fazer só a fixação e com o pente finalizamos o alinhamento. E agora a visibilidade do cliente com a sua barba totalmente preenchida. E tá aí mais uma aula de barba. Com o auxílio da máquina de acabamento, nós vamos só finalizar essa região da testa.
E é isso aí.